Capítulo 2967 Fogo do Conhecimento, Parte 1. A sala estava quieta. Todos respeitavam o seu momento, exceto Kala, que continuou anotando suas anotações e acessando os dados coletados na biblioteca para adaptar o procedimento para morto-vivo. Você acha que ainda tem uma forma humana? Freya perguntou e o estômago de Nalrond roncou em resposta. Talvez. Ele deu de ombros, e o simples gesto foi forte o suficiente para empurrá-la 2 passos para longe. Deuses, sinto muito. Nalrond nunca tinha sido tão pesado e forte, então ele não tinha controle sobre sua nova forma. O rápido exame confirmou que Freya estava bem. Seu corpo aprimorado e a armadura que ela usava a protegiam de seu toque desajeitado. Não se preocupe. Podemos resolver isso. Aconteceu comigo também, logo depois que Faluel me despertou. Freya havia perdido a conta dos copos que havia quebrado e das costelas que havia rachado ao abraçar pessoas. Sua forma humana pode esperar. Primeiro, todos nós precisamos de comida e descanso. Ela disse. Muito descanso. Faluel tirou os olhos e assumiu sua forma humana, reduzindo o número de cabeças pulsantes para uma. Mesmo com a torre e o cajado do sábio, minha cabeça está me matando. Durante o procedimento, usei o revigoração para recuperar meu foco mental tantas vezes que quase não teve efeito. Você também deveria agradecer à minha irmã, seu idiota. Freya o abraçou com todas as suas forças, interiormente feliz por não ter mais que se conter com ele. É isso mesmo, Kila. Ele se sentiu péssimo por quase se esquecer dela, mas ela permaneceu em silêncio o tempo todo e ainda não tinha se movido de sua posição perto da cama cirúrgica. Está tudo bem. Seu rosto estava mortalmente pálido enquanto sua respiração era rápida e superficial. No momento em que ela abriu a boca, ela começou a vomitar suas tripas. Kila caiu de 4, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Tista correu para o lado dela e estava prestes a checá-la com revigoramento quando Faluel a deteve. Não. Ela está sofrendo de envenenamento de mana. Mesmo com a biblioteca, Solos e eu tivemos que compartilhar com ela muitas informações durante o procedimento sempre que ela precisava tomar uma decisão rápida. E quanto a Lit? Tista apontou para o irmão, que estava em ótima forma. Solos e eu temos nosso vínculo. O mana dela é meu mana. Ele respondeu. Além disso, tenho a torre me fortalecendo. Meu fluxo de mana limpou as assinaturas de energia estrangeira antes que pudessem se acumular e atingir meu núcleo. Kila não teve tanta sorte. Há algo que possamos fazer por ela ou por você? Freya perguntou a Faluel, mas foi Kala quem respondeu. Não podemos. Agora que ela havia terminado suas anotações, Aurith fechou seu caderno. A torre, no entanto, pode. A alta concentração de energia mundial está ajudando o núcleo de Kila a se recuperar enquanto o cajado do sábio está impedindo que a mente de Faluel entre em colapso. Ninguém pode sair, especialmente Nalrond. Mogar ou não, as primeiras 24 horas após um procedimento dessa magnitude são críticas. Se algo ainda pode dar errado, vai acontecer em breve. Concordo. Solos deixou seu corpo humano desaparecer e voltou à sua forma de fogo. O fardo do uso prolongado dos Master Rays pesava sobre ela também e a tensão de controlar tantos encantamentos ao mesmo tempo por tanto tempo estava cobrando seu preço. Ainda assim, ela se sentia ótima. Ela teve sucesso em ajudar uma de suas amigas e em usar tanto poder por um longo tempo sem efeitos adversos. Ela ainda se lembrava de como quando recuperou seu corpo pela primeira vez, ele durava apenas um tempo, mesmo dentro da torre. Solo sentiu que o procedimento também lhe devolveu uma parte de si mesma, deixando-a um passo mais perto de se sentir inteira novamente. Enquanto todos se deitavam no chão para recuperar o fôlego, Nalrond pegou as estatuetas de madeira e o pedaço de madeira que os filhos do protetor lhe deram de presente debaixo da cama cirúrgica. Não acredito que funcionaram. Ele disse, colocando-os dentro de seu amuleto dimensional. De certa forma, eles são os primeiros amuletos da sorte da minha tribo a salvar uma vida. Você planeja ficar com eles? Freya perguntou. Sim.
Eles marcam o fim de um pesadelo e um novo começo. Ele respondeu. Agora, mesmo que alguém observe minha força vital, eles nunca saberão que eu pertenço ao povo lobo. Eu sou um homem livre. Eu posso até me juntar ao Conselho Desperto, se eu quiser. Sobre isso, você já pensou em como devemos chamar sua espécie? Porque usar o nome e rezar desafiar é o propósito do procedimento. Lee perguntou. Sim, desde que eu era criança. Nalrond assentiu. Minha nova espécie ainda tem luz e fogo como seus elementos inatos, e eu usei minha força vital e calor corporal para alcançar o violeta. Eu me chamarei de Agni, como o Deus que presenteou os homens com fogo e derramou a luz do conhecimento para dispersar a sombra da ignorância. Falando em ignorância, na sua longa lista de planos de contingência a letra P também estava faltando. O que ela significa? Dor. Lit respondeu. Fazendo Nalrond se perguntar o que poderia ser mais doloroso do que fogos de artifício e feliz por nunca saber o que o plano P implicava. Enquanto isso, no Império, Lega incorou. Agni era um de seus antigos pseudônimos quando ele viajava por Mogar, ensinando as pessoas a usar o fogo para purificar metais e a importância de manter registros escritos de suas descobertas. Mas essa é uma história para outro dia. Ele não tem sangue de dragão, mas eu permitirei. O guardião disse a Milha, que percebeu seu rabo abanando de excitação. Que magnânimo da sua parte, deixar que outros carreguem seu nome e alimentem seu ego. De volta à mansão Veren, Kala e Tista conseguiram comida suficiente para todos, enquanto Kila só bebia poções até que seu corpo se recuperasse o suficiente para ingerir sólidos. Depois que terminaram de comer, Nalrond pôde agradecer a Faluel e Kila sem que sua gratidão piorasse a condição deles. Obrigado, mestre Faluel. No final, eu estava certo. Eu não precisava da sua técnica de linhagem para sobreviver. Apenas da sua ajuda. Ele disse enquanto oferecia a mão a ela. A Hidra estava prestes a sacudi-la, quando um reflexo involuntário fez com que uma longa lâmina espinhosa irrompesse do dorso da mão de Agni, parando a milímetros de seu coração. Isso é uma estranha coincidência ou alguma ameaça passivo-agressiva por não compartilhar minha técnica. Faluel estudou a lâmina, descobrindo que ela era afiada e densa o suficiente para perfurar o corpo aprimorado de outro desperto. Foi um acidente, eu juro. Nalrond puxou seu braço direito apenas para uma segunda lâmina sair da mão esquerda e quase cortar o cabelo de Fria. Ei! Tome cuidado com essas coisas. Ela verificou o cabelo, não encontrando nenhuma mecha faltando. Por que você não nos avisou sobre elas? Porque eu ainda estou descansando e Kala me proibiu até de usar minha técnica de respiração. Como eu ia saber? Ele tentou flexionar e relaxar os músculos para que as lâminas voltassem. Elas eram tão longas quanto seu antebraço e tornavam impossível que ele agarrasse algo sem derrubá-lo. Suas tentativas de se livrar das lâminas foram recompensadas por mais 2 espinhos saindo de seus joelhos. Capítulo 2968 Fogo do Conhecimento, Parte 2 Deuses, por quê? Enquanto ele erguia as mãos para o céu em frustração, as lâminas espinhosas em seus braços voltaram para baixo dos espinhos ósseos e então saíram do outro lado, um pouco acima do cotovelo. Meu palpite é que sua espécie deve usá-los para empalar qualquer um que seja burro o suficiente para atacá-lo, Lit ressaltou. Enquanto estiver em sua forma mais humana que animal, as joelheiras serão inúteis. Mas em sua outra forma, você é forçado a ficar em uma posição meio sentada para sustentar seu corpo superior massivo. Suponho que as omoplatas e a cauda compensam a impossibilidade de chutar. Bom saber. Nalrond zombou. Como eu os retiro? Pratique. Pratique muito. Fria deu um tapinha em suas costas, decidindo que era mais seguro deixá-lo sozinho até que ela pudesse dar uma boa olhada em seu novo corpo com sua técnica de respiração. A noite transcorreu sem incidentes e na manhã seguinte todos estavam recuperados e o Agni havia se acostumado com as lâminas retráteis. Nalrond se sentiu confiante o suficiente para usar sua técnica de respiração, vida do fogo, descobrindo quanto sua força vital havia mudado.
Os tijolos vermelhos e a estrela ardente se foram substituídos por uma figura humanoide vermelha flamejante. Ele agora tinha uma força vital, nem humana nem besta imperador. Levou algumas tentativas para ele recuperar sua antiga aparência com escultura corporal. Sinto muito, parece que sou diferente de Lititista. Minhas essências de vida originais se misturaram tanto que não consigo separá-las completamente como eles fazem. Posso diminuir uma e focar na outra, mas só até certo ponto. Está tudo bem. Você ainda é parte humana e eu também serei se me tornar um precursor. Certo, Faluel? Fria perguntou. Não tenho a mínima ideia. A Ira deu de ombros. Nunca conheci um precursor e ninguém entre a besta divina menor tinha um. Não posso te dizer o que vai acontecer com você porque não há registro disso. Com essas palavras, Fria engoliu um pedaço de saliva. Está tudo bem, ela pensou. Ainda faltam mais de 90 anos antes que Faluel tenha que decidir se me fará sua precursora ou me matará. Até lá, já terei vivido uma vida longa e esperançosamente feliz. Depois que todos deixaram a torre para voltar às suas respectivas vidas, os dias passaram tranquilos e sem incidentes. Elísia continuou crescendo saudável. Camila estava se recuperando de sua depressão graças aos seus esforços e à ajuda de sua família, e Lita estava ensinando magia do vazio novamente. Embora ele ainda estivesse aperfeiçoando o nível 4 e trabalhando no nível 5, ele descobriu que rever os conceitos básicos da magia do vazio ajudou sua criatividade e aprofundou seu entendimento. Ensinando isso para as crianças e Camila ajudou, mas as 6 grandes academias estavam cheias de jovens de talento extraordinário. Às vezes, eles faziam uma pergunta ou propunham uma explicação que o ajudaria a encontrar uma peça faltante do quebra-cabeça, melhorando sua pesquisa aos trancos e barrancos. Eles solos gostaram da nova rotina, dividindo o tempo entre casa e trabalho. Ao passar tanto tempo com ele na Exínia, Camila se tornou uma ótima cozinheira. Talvez até demais, já que Lit se viu comendo mesmo quando não estava com fome e Solos ganhou mais peso. A dieta dela mal havia começado quando receberam 2 ligações inesperadas. A primeira foi de Baba Yaga, que tinha ligado em nome de Davin. O cavaleiro queria saber se Nalrond estava bem e se suas sugestões tinham sido úteis. Sinto muito incomodá-lo, mas não posso ligar para Nalrond. Não quero aborrecê-lo ainda mais, nem quero que ele pense que isso é uma tentativa de reconciliação. Como eu disse, considero que estamos quites. Kala não te contou? Solos perguntou intrigada. Eu não falo com um aspirante Alish e o aspirante Alish retribuiu o favor. Dava respondeu. Mais cedo ou mais tarde, a notícia do futuro casamento de Fria seria de conhecimento público e, ao adotar o nome Ernas, Nalrond estava fadado a receber muita atenção. Não havia sentido em esconder a verdade. Entendo. Obrigada, Solos. Dav disse após um breve e adulterado relato do procedimento. Você tem os meus agradecimentos e os de Akala. Se precisar da minha ajuda novamente, é só pedir. O cavaleiro seguiu o conselho de Solos, usando fusões mentais parciais para compartilhar seus sentimentos e pensamentos com Akala sem queimar seu cérebro. Isso ajudou a superar suas dúvidas sobre sua sinceridade e dava a entender o quão profundamente suas manipulações o machucaram. Farei isso. Tchau. Solos disse, encerrando a ligação. Cara, isso foi estranho. Ainda mais estranho foi o segundo telefonema que Lit recebeu no dia seguinte. Estou entrando em contato com você como o atual chefe do Conselho Desperto, Veren. Esta não é uma ligação de cortesia. Ragudrian disse. Um dos nossos anciões foi assassinado recentemente em sua própria casa e precisamos levar seu assassino à justiça. Eu conheço o cara. Lit perguntou, recebendo o não como resposta. Então por que você está me contando sobre isso e, mais importante, por que eu deveria me importar? Você não me deixou terminar. Ragu respondeu com um suspiro. Ela estava incomodada com a atitude de Lit, mas Lit não participava das jogadas políticas do conselho e não tinha assuntos pendentes, então ela não tinha influência sobre ele. Se ela queria um favor, ela tinha que pedir e fazer gentilmente.
O nome do ancião do conselho era Sherklinbel e com seus 1046 anos ele era um dos mais velhos entre nós. Apesar da idade, ele era um mago muito poderoso e um mestre de forja ainda mais poderoso. Ele nunca chegou perto do título de governante das chamas, mas ele era próximo à melhor coisa para o reino, assim como a falecida Lesalia era para o deserto. Agora, apenas o Império possui um desses mestres de forja. Ragu esperava que, devido ao papel que Lith desempenhou na morte de Lesalia, ele se sentisse culpado e fosse mais maleável. Quem é Lesalia? Perguntou Lith, alheio à trama de Ragu e à identidade do falecido mestre forjador. O mestre de um dos aprendizes que te atacaram em Zantia. Solos o lembrou através do link mental deles e Ragu disse através do amuleto. Os caras que armaram o lamentador para usar uma matriz proibida. Ainda não vejo como isso é problema meu. Lith deu de ombros. Você não entende. Ragu balançou a cabeça. A casa de Limbel era bem protegida. Ele passava a maior parte do tempo lá e, depois de viver por tanto tempo, era para ser inexpugnável. No entanto, ele foi morto e sua casa saqueada. Quando seu herdeiro voltou de uma missão para buscar os ingredientes que Limbel havia solicitado, ele encontrou seu avô morto e a maioria de seus recursos roubados. Um desperto é supostamente invencível em sua própria casa. A morte de um único de nós é um sinal de alerta, mas eu não teria contatado você se fosse apenas um acidente isolado. Mais pessoas estão morrendo e ingredientes preciosos estão desaparecendo. Ela fez uma pausa para deixar suas palavras afundarem. As feridas da Guerra dos Grifons eram muito recentes para Lith esquecer que a situação em questão era muito semelhante a como Trude havia ensinado sua revolta. Continua no próximo vídeo.